Por que bons vendedores não batem meta e medianos sim? É regra? É exceção? Não sabemos explicar, mas acontece muito. E nós vamos abordar esse tema de 2 pontos de vista. Mas antes de eu adentrar nesse assunto, eu quero te convidar. Para você que ainda não é inscrito no canal de vendedor, vendedor na prática, vendedor raiz, se inscreve aí porque eu tenho muito a somar. Minha história tem muito a somar com a sua. Então vem junto comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho porque aqui é conteúdo toda semana. E, é claro, se fez sentido para você, deixa seu like. Mas só se fez sentido. Por que bons vendedores não batem meta e medianos batem? Então o primeiro ponto que eu vou abordar é o ponto comportamental e depois o segundo é o ponto técnico, beleza? Estamos resolvido? Então a primeira questão é comportamento. E sempre que a gente fala de comportamento, a gente também está falando de mentalidade. Afinal, a mentalidade determina muito sobre o nosso comportamento, não é? Não faz sentido? Então, de acordo com como eu penso, então eu me comporto. Então, nessa primeira temática, que tem muito a ver com a mente, a gente pode dizer que aquele bom vendedor, né? Aquele cara que muitas vezes ele tem já um talento, um certo talento inato, ele negligencia no estudo. O bom vendedor é o cara que conhece todas as técnicas, mas domina muito poucas. Ele conta com algumas que de maneira inata já está no DNA dele e ele usa muito bem essa e tá certo. Somos cheios de vários vendedores, os melhores geralmente têm algum drivezinho que já veio de fábrica. Isso é uma realidade. Não é determinante, mas é uma realidade. E, né, em contrapartida, o mediano é o cara que se esforça mais, é o cara que nada vem fácil, é o cara que geralmente começa com as coisas dando errado, é o cara que precisa estudar um pouco mais, é aquele cara que a vida muitas vezes exige dele. Então esse cara, ele não conhece todas as técnicas, ele só conhece 3, tá? O vendedor mediano, ele só conhece 3 técnicas, mas essas 3, 2 ele domina e uma ele aplica recorrentemente e vende. Então o cara mediano, muitas vezes, que está na média, ele é melhor do que o cara bom. Que um mês é bom, o outro é ruim, um mês é bom. E quando você joga na média isso, ele às vezes fica abaixo da média. Ele faz coisas grandiosas, né, no momento, em outro. Então esse pensamento, essa forma dele pensar, esse mindset, né, com que faz com que ele já esteja ali, digamos assim, acreditando que tenha recurso suficiente. E isso é processo mental, é processo comportamental, né? E eu já acabei entrando na questão de técnica quando eu comparei o mediano, mas é isso. O vendedor bom, ele não é profissional em nada, ele é bom em várias coisas, mas não é nada que ele é profissional. E às vezes o mediano, por já ter uma consciência de entender, cara, eu preciso estudar, eu sei que a coisa não... ele começa a criar. E sabe o que acontece a médio e longo prazo? O mediano se torna muito bom. E ele pula o caminho do bom. E o bom continua ali, sendo bom, sendo médio, sendo ruim. Sendo bom, sendo médio, sendo ruim. Pois ele não tem constância. Então, muitos vendedores bons não batem meta porque não tem um método. Isso é uma realidade. E por que ele não tem um método? Porque ele sempre conhece tudo e não aplica nada. Quando a gente analisa e estuda a palavra método, ela foi criada a partir de meta. A palavra método é a junção de meta mais odos. Então, meta é direção, odos é trilha intelectual, ou seja, algum caminho que você encontrou para explicar algo. Então, a junção de tudo isso forma o métodos, né? A palavra original é assim. Então, quando a gente analisa essa palavra, gente, se você não tem método, você não bate meta. Você não pode ser recorrente em meta. Por isso, nós vemos muitos vendedores bons caindo naquela de sempre. Por quê? É bom em tudo, mas não domina nada. E eu costumo dizer, gente, inclusive, baseado numa frase do Bruce Lee, né? Que ele diz o seguinte: eu não temo um lutador que conhece 10 mil chutes, mas temo um lutador que treina 10 mil vezes o mesmo chute. É isso, a prática, a recorrência, ela gera um nível de habilidade muito grande. E é muitas vezes o que o mediano se agarra. E por isso que o vendedor bom nada e morre na praia. E outra coisa, gente, sendo sincero, nós vendedores, muitas vezes o grosso do nosso ganho,
o grosso do nosso do equivalente monetário que nós recebemos por prestar bem esse serviço de representação, de venda de produto ou de serviço, às vezes está em premiação, às vezes está em concurso, né, nos conhecidos concursos, nas campanhas. Então, se você não bate meta, você já não atinge isso, porque toda campanha concurso, ela é baseada em uma meta, né? Seja de uma meta de atingimento que geralmente vem com um pequeno crescimento. Essa é a lógica. E tá certo as companhias em fazer isso. Eu costumo, inclusive, dizer, você vai no cabeleireiro para quê? Para ficar mais bonito, não é? Você paga horrores de salão para sua esposa para quê? Para ela ficar mais bonita. Ou as mulheres independentes que estão aí assistindo, pagam horrores no salão para vocês ficarem mais bonitas, não é? Então essa é a lógica. A campanha é feita para isso. As empresas fazem campanhas e traçam objetivos para a empresa vender mais. Então você ter essa mentalidade, ter um método na mão que te ajude a bater meta é essencial. Porque para você ganhar dinheiro, para você atingir riqueza monetária, você vai precisar ser um batedor de meta. Ah, mas a empresa sempre vai estar puxando, Vinícius. Sim. E se você tiver mentalidade, se você tiver ferramenta, você vai estar sempre transpondo essas barreiras. Pode ser que no meio do caminho, 12 metas, escape uma ou duas, lá quando você estiver num momento que a empresa está puxando. Só que não esqueça, enquanto essas metas estão sendo puxadas, seu ganho está sendo puxado junto. Essa é a vantagem de ser vendedor, né? Quanto mais você fizer, mais você vai ganhar. Então, muito atenção, meus amigos, a esse processo que é um processo de mente, de comportamento, que faz o vendedor bom ficar estagnado. Lembre-se, treino, jogo é jogo. Você precisa estar com uma mentalidade de crescimento para estar identificando oportunidades. Nós gravamos agora há pouco um conteúdo que falava sobre a consciência, sobre essa questão da autoconsciência, né? O que impede vendedores bons de escalarem? Essa questão da consciência. Então seja consciente, traga consciência para a situação. Pô, tô trabalhando, não tô me desenvolvendo, preciso aprender novas técnicas, preciso ser recorrente. E não posso cair, né, nessa armadilha, que é ser bom mais ou menos em tudo e não ser excelente em nada. Espero que a aula de hoje, né, a nosso bate-papo, assim como você quiser chamar, tenha sido importante para vocês, assim como foi para mim. Porque para mim, o maior tesouro, a maior importância é estar ajudando vendedores a resgatar a autoestima, a confiança, o protagonismo e principalmente munir vocês com ferramentas que ajudem vocês a terem essas ferramentas para que no momento propício possam usar. Para que quando vocês caiam naquela vala, naquele buraco que prende muitos vendedores,